São 9h47 da noite, de uma terça-feira. Você abriu o Instagram meio que para descansar, para rolar feed. Já fechou 3 abas mentais, a planilha do trabalho, a mensagem que você ainda não respondeu para sua mãe, o e-mail que você precisa mandar amanhã, antes das 9 horas da manhã. Você não está descansando. Você está se monitorando. Eu me lembro do dia exato que esse podcast nasceu. Eu estava na terapia. E eu pensei, eu não aguento mais ser exemplar. E eu expressei isso na minha terapia, com lágrimas nos olhos. Só de lembrar, eu já me emociono. E já sinto vontade de chorar de novo. Quando eu entendi que eu não precisava mais ser perfeita e que eu podia ser amada exatamente como eu sou. Eu podia dizer para você que o meu mundo expandiu, que foi a maior descoberta da minha vida, mas foi o maior medo que eu já enfrentei. O maior medo que eu já enfrentei foi descobrir que eu não precisava fazer nada, absolutamente nada, para ser amada. Porque eu pensava que quando eu simplesmente abrisse mão desse lugar da perfeição, desse lugar de ser exemplar, de não ser mais necessária, de não ser mais impecável, eu achava que ninguém ia gostar de mim. E essa é a mais pura verdade que eu posso contar aqui para você. O dia em que esse podcast nasceu, talvez tenha sido o dia que eu mais senti medo na minha vida. E é por isso que eu decidi que esse podcast se chamaria Antiperfeitas S.A. Porque a gente é uma sociedade secreta de mulheres que decidiram parar de tentar agradar, parar de tentar ser perfeita, parar de ser indispensável, parar de ser impecável. Esse podcast é o lugar para todas essas mulheres que decidiram parar. Esse podcast é para mulher que está cansada, não da vida, mas do papel. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Ana Martins e eu sou terapeuta de mulheres. Mas aqui, nesse espaço, eu não tenho nenhuma pretensão de mentorar ninguém. Aqui nesse espaço, e esse é um dos motivos pelo qual eu criei esse podcast. Aqui esse espaço, ele nasceu de um querer meu muito profundo de que a mensagem seja espalhada, de que existam formas da gente crescer, expandir, evoluir, conversar juntas também através dos comentários, que não precisasse ser necessariamente esse processo individual, mas um lugar para poder expandir mais, difundir mais e falar sobre perguntas poderosas para mulheres. Perguntas que precisam ser feitas. E talvez essas perguntas não sejam tão óbvias para você. Eu quero que a gente converse muito sobre o que nos trouxe até aqui. O que me trouxe até aqui hoje foi no começo da minha carreira profissional, da minha vida profissional, eu tive um burnout. E eu só entendi que eu tive um burnout quase 15 anos depois. E esse burnout veio de ocupar um lugar, de tentar ocupar um lugar que não era meu e que eu não gostaria de ocupar. Esse burnout veio de ter que sustentar uma vida, e mesmo que essa vida não tenha acontecido 100%, porque de fato eu nunca fui uma pessoa que trabalhou no mundo acadêmico ou no mundo corporativo. Eu nunca fui essa profissional que foi para o mundo e se colocou em grandes corporações. Mas, ainda assim, a perspectiva de atingir esse lugar já foi extremamente estressante para mim. Então, nesse momento, eu decidi sair completamente da área de formação original que eu vinha, que são as artes. E olha, eu já escolhi originalmente um lugar que já me tirava muito do padrão profissional
que era esperado de uma pessoa como eu, que estudou em colégio particular a vida toda, em que era muito mais importante você passar no vestibular do que você ser quem você é. E eu já escolhi um lugar, uma profissão para mim que já fugia muito do que me demandavam, na verdade. Então, quando eu entendi que o mundo da arte não era para que eu profissionalizasse ele, e eu estava ali na área de fotografia de casamento, eu comecei a buscar outros caminhos. E para mim era muito pesado trabalhar, era muito pesado desenvolver essa atividade. Eu estava vivendo várias coisas ao mesmo tempo. Eu estava vivendo essa dificuldade de me encontrar, profissionalmente. Era muito jovem, tinha acabado de sair da faculdade, tinha acabado de terminar um relacionamento que era um relacionamento super tóxico para mim, que foi um relacionamento super tóxico para mim, que foi a minha primeira relação abusiva, se assim a gente pode dizer, meu primeiro relacionamento tóxico. E então eu decidi que eu iria desbravar outros lugares, outros espaços, outras formas de me conectar com a habilidade que eu mais gostava, que no caso eram as habilidades das mãos. Então, foi assim que eu comecei a estudar medicina chinesa, massoterapia, e eu me apaixonei completamente por esse mundo. Eu fiz 2 anos de formação em medicina chinesa, em acupuntura, e aquilo dali moldou a forma com que eu penso hoje e, consequentemente, a forma com que a gente vai levar esse podcast, porque tudo que eu vou trazer aqui sempre vai ter um dedinho ou outro aí da medicina chinesa, do taoísmo, da teoria dos 5 elementos, da teoria do yin, do yang, a teoria dualística. Então, eu sou muito forjada dentro dessa escola do raciocínio oriental. Então, muito do que a gente vai conversar aqui no podcast, muitas vezes vai ter um dedinho ou outro aí desse pensamento, desse tipo de raciocínio. E, inevitavelmente, por estar ali trabalhando com acupuntura, as pessoas foram me pedindo muito para trabalhar as questões psicoemocionais, então, assim, eu fui me encaminhando para a parte emocional e me formei como psicoterapeuta, com várias formações, de forma livre e também com uma pós-graduação em psicologia positiva. Então, assim está a minha jornada até agora, porque continuo vivendo e pretendo continuar vivendo. Então, dado este contexto sobre mim, sobre a minha vida, essa pessoa que vos fala, o Antiperfeitas S.A. não é um podcast para solução, ele é um podcast para perguntas. Perguntas poderosas. Eu quis chamar isso de perguntas poderosas, porque são fruto de muitos anos de estudo e de muitas coisas que eu senti que eu precisava falar, que eu precisava trazer. Então, para você ter uma ideia do quanto esse negócio, gente, está borbulhando aqui dentro de mim já há tanto tempo. Eu tenho um documento com mais de 100 perguntas escritas. Então, material para que esse podcast aconteça, a gente tem. Essas perguntas são perguntas que eu chamei de perguntas poderosas. Então, se você está procurando 7 passos para ser uma mulher melhor, você está meio que no lugar errado, para falar a verdade. E que bom que você está no lugar errado, porque isso quer dizer que você se parece com a forma com que eu penso, você pensa um pouco da forma com que eu penso. Então, a gente está aqui, ó, alinhadas, né, para que esse podcast possa, de fato, contribuir aí com a sua jornada, contribuir com o seu processo. E mesmo que não contribua também, mesmo que você esteja aqui e não concorde com nada do que eu falo, as nossas interações são sempre muito ricas e é esse o objetivo também. Você pode não concordar com absolutamente nada do que eu falo, porque também não tenho nenhuma pretensão de trazer verdades absolutas, engessadas, pétreas, porque também não é assim
que eu penso a vida. Eu realmente não acho que a vida seja desta forma. Eu costumo dizer que a vida é energia e energia não tem certo e não tem errado, tem fluxo. Então, isso é que é importante da gente manter aqui também, tá? Então, se você é essa mulher que está buscando receber um estímulo de uma pergunta poderosa, que já está nesse processo de autoconhecimento, ou que está iniciando esse processo de autoconhecimento e está buscando também uma forma de se conectar com ele, talvez esse podcast seja para você. Se você está aqui e está, de fato, se conectando com a sua jornada e está entendendo que talvez você não precise se enquadrar, talvez você não precise mais ser perfeita, talvez você não precise mais ser indispensável, ser impecável, ser necessária. Talvez esse é o seu momento, esse podcast é para você. Agora, eu vou fazer um disclaimer aqui. Esse podcast não é para culpar ninguém, não é para responsabilizar ninguém, não é para queimar Judas, não é para botar fogo em ninguém. A gente reproduz o que a gente aprendeu, o que a gente foi socializada para fazer. Então, você não é culpada por ter sido perfeccionista, por achar legal ser necessária, indispensável e impecável. A proposta aqui é questionar o sistema e não pessoas específicas. Eu também estou nesse processo. Eu também estou vivendo isso de uma maneira muito intensa também, muito mergulhada nesse processo de autoconhecimento na minha jornada pessoal e também na jornada das inúmeras mulheres que se conectam comigo através da minha mentoria e mulheres que escolhem ter esse direcionamento através de mim também. Mas, como eu disse no começo, esse podcast não é necessariamente para falar sobre isso. Eu não quero ser mentora aqui. Eu quero, de fato, ser essa ferramenta de expansão, ser essa ferramenta para que a gente possa fazer essas perguntas poderosas, colocar essas perguntas poderosas no mundo. Então, não tenho nenhuma intenção de ser guru, de ser guia. Eu estou aqui para poder ser uma companheira de jornada, porque justamente é para libertar a gente dessa culpa. A gente foi treinada desde criança para poder ser perfeita, para poder ser indispensável, para poder ser cuidadora, para poder ser impecável. Eu, inclusive, fui treinada dessa forma. E esse podcast não é o lugar onde eu me curei e venho te ensinar. É o lugar onde eu ainda estou desaprendendo certas coisas em voz alta. E aí, a gente precisa muito compreender de onde vem essa necessidade de perfeição feminina. Por que é tão difícil de questionar? Porque parece uma virtude. Perfeccionismo é elogiado, não é muito bem criticado. Hoje a gente tem alguns lugares que veem o perfeccionismo como algo negativo e muitas vezes a gente sente o peso desse perfeccionismo e fala: nossa, caramba, eu preciso parar de ser perfeccionista porque isso está me travando e tudo mais, enfim. Mas, no geral, o perfeccionismo ele é visto como uma virtude, ele é visto como algo que pode te beneficiar. E, principalmente no começo da nossa jornada, esse perfeccionismo ele não é questionado, ele não é criticado, ele é elogiado. Então, quem é que se beneficia dessa nossa perfeição? E essa pergunta é aquela pergunta assim, a gente sabe por onde vai essa resposta, a gente sabe por onde essa pergunta nos conduz, que é a estrutura. A estrutura em que a gente foi socializada fez com que a gente fosse dessa maneira, fez com que a gente, de fato, vestisse essa carapuça. Então, a gente tem esses empregos que pagam menos, para quem entrega mais, a gente já sabe disso. Esses relacionamentos que são colocados no nosso colo como algo completamente necessário para que a gente seja uma mulher de verdade, para que a gente seja essa
pessoa perfeita, provida de beleza, de atenção e de cuidado. Esse brinco tá caindo o tempo todo. Então, eu vou tirar, pronto, eu vou ficar sem brinco, porque esse brinco tá caindo o tempo todo, então nada que incomoda pode ficar. Vambora. Então, o que vem aí, além dessa estrutura, que é a estrutura completa, mas que tá ali, os empregos, os relacionamentos, que muitas vezes a gente só tem esse um lado desse cuidado emocional, só vem para um lado, que é o nosso, de desenvolver esse cuidado, de cuidar de um lar, de não ser remunerada por isso também. Então, a gente tem um um mercado, uma sociedade que vende solução para problemas que eles mesmos criaram, que cria produtos para que a gente possa questionar a nossa beleza interior e exterior também. A gente compra esses produtos. Existe muito uma estrutura capitalista em volta de tudo isso. Então, tudo isso é construído e a gente se coloca nesse lugar sem questionar. A gente simplesmente acha que é uma questão de gosto, acha que é algo pessoal, que é algo que a gente mesma escolheu, que a gente mesma criou. E no final das contas não é. No final das contas é algo que a gente foi guiada a querer, a gostar, a fazer, a ser. E isso está finalmente sendo questionado. E a gente sabe que existe um custo pessoal gigantesco. E muitas vezes esse custo pessoal é a nossa saúde mental, é o nosso tempo que não é necessariamente nosso, é a nossa energia que é dedicada para muitas coisas que não são nossas, que não são projetos nossos. Então, a perfeição feminina não é um traço de personalidade, é produto, é um lugar que nós fomos colocadas. E foi tão bem feito que a gente acreditou que é a nossa própria escolha. Ó que loucura! Eu acho isso muito surreal. Gente, eu acho isso muito surreal. A gente é matéria-prima, cara, a gente é matéria-prima e consumidora ao mesmo tempo. A gente sustenta tudo isso. E é por isso que é tão importante a gente questionar. Por isso é tão importante a gente fazer essas perguntas poderosas. Por um outro lado, uma outra indústria, que é a indústria do desenvolvimento pessoal feminino, vende respostas, vende fórmulas, vende listas. Mas resposta pronta é o mesmo mecanismo que criou a perfeição. Alguém de fora dizendo o que você deve ser. Pergunta poderosa é o oposto. Ela desenvolve uma autoridade interna para você, uma autoridade que é endógena, que é sua. Então, em cada episódio desse podcast, a gente vai ter uma pergunta poderosa. Então, você vai terminar o episódio com algo para poder sentar e pensar, e digerir, e entender se aquilo faz sentido para você ou não. Eu sei que ao longo da escuta desse podcast, a sua cabeça já vai estar ali, ó, borbulhando, 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 ou não também. Talvez eu não traga nenhuma grande novidade aqui para você, principalmente se você já é uma mulher letrada e em um desenvolvimento pessoal profundo. Então, mas o que é mais importante é que você não vai sair daqui com um checklist, você não vai sair daqui com algo pronto para você desenvolver. Muitas vezes sim, eu posso dar sugestões, eu posso falar como funcionou para mim, como funciona dentro dos processos que eu aplico, mas o objetivo não é te dar um caminho pronto, uma fórmula de bolo, um checklist pronto. Então, como que é que esse podcast vai funcionar? Pergunta da semana, tem a exploração dessa pergunta e você vai completar dentro de você. Então, eu não vou te dar
uma resposta pronta nesse podcast. Isso não é preguiça, tá? Isso não quer dizer que eu também não saiba o que eu estou fazendo. Esse é o método que eu escolhi, que não é bem uma novidade aí no mundo, não é mesmo? Mas é um método que eu gosto muito e que eu acho muito poderoso da gente aplicar, que é esse método de apenas fazer perguntas, apenas entender como as perguntas reverberam dentro da gente. Talvez uma resposta pronta seja o que tenha trazido você até aqui, mas a pergunta poderosa é o que pode te tirar de onde você está, te tirar desse piloto automático, te tirar da repetição de padrão que talvez você nem perceba que está acontecendo aí. Então, é isso. A pergunta poderosa é aquilo que pode movimentar a energia dentro de você. E é esse o objetivo que a gente tem aqui. É claro que hoje a gente tem uma grande rede de autoconhecimento feminino acontecendo, e isso vem muito por conta de um colapso da nossa saúde mental, da geração de mulheres exaustas, né, desse mercado vendendo autocuidado, self-care, gente, me fugiu a palavra? Skincare, como se fosse algo, meu Deus, que vai transformar completamente a sua vida. Isso acaba virando só mais uma tarefa, sabe? Não é algo que vai, de fato, contribuir com você se você não fizer na sua presença. Então, eu quero que você escolha que você não precisa mais continuar só performando. Eu quero que você entenda que você pode sim fazer o seu skincare ou, enfim, os seus cuidados da maneira com que você quiser, mas que você faça por consciência completa de si e tendo o saber dentro de você que você faz isso por você, que você faz isso diante daquilo que faz sentido para você, que faz sentido para sua vida, e não porque algo, uma mão invisível te direcionou para esse espaço. Esse colapso da saúde mental feminina nos levou muito para esse espaço da gente se cuidar mais, da gente realizar ações necessárias de terapia, de grupos de mulheres. Tudo isso é um contexto muito importante aqui para esse podcast, e é importante que a gente coloque isso aqui, que eu quero colocar isso aqui nesse primeiro episódio também, que eu acho que é extremamente relevante a gente poder tocar nesses assuntos também. Então, essas perguntas poderosas também vão passar por esses espaços. E não é só sobre o que eu vou passar aqui, sobre a sabedoria que eu fui adquirindo ao longo de todos esses anos, de todas as jornadas emocionais que eu já passei, mas é também sobre a gente construir as coisas juntas, sobre a gente criar essa sociedade anônima de mulheres que realmente estão escolhendo pegar essas perguntas e criar algo muito poderoso para si. E no final, a gente se tornar essas mulheres que se orgulha de ser, que a gente se orgulha de passar para frente, que a gente se orgulha de poder mentorar outras mulheres, e não na intenção de mentorá-las, mas na intenção de inspirar também outras mulheres, independente de ser mulheres mais jovens ou mais velhas do que nós, mas trazer esse eixo, trazer esse lugar de entendimento é também uma tarefa muito bonita, é uma tarefa muito expansiva para quem escolhe se conectar com esse espaço que está aqui, tá bom? Então, isso é algo que a gente está combinando aqui nesse primeiro episódio. Porque cada vez que uma mulher parar de performar à perfeição, a outra mulher também ganha essa permissão. Esse combinado, ele vai além do que é nosso pessoal. Ele vai para um lugar de que cada vez que uma mulher para de performar à perfeição, outra mulher também ganha essa permissão. Não é uma catarse individual, é um desarmar coletivo de todo esse mecanismo que a gente vem conversando aqui ao longo dos últimos minutos
e que precisa ser desarmado. Então, se isso fez sentido para você, faz uma coisa para mim, manda esse primeiro episódio para uma mulher que precisa ouvir ele. E é assim que uma sociedade anônima cresce. Uma mulher entregando para outra. Segue o podcast na plataforma que você está usando para poder escutar ele. Se inscreve lá no canal do YouTube e também me encontra no Instagram, no @souanamartins. Ana com 2 N's, tá bom? E isso daqui é o Antiperfeitas S.A., a sociedade anônima de mulheres que decidiram que ser perfeita não é mais o plano. Te vejo no próximo episódio.